Olá, eu quero lembrá-los para que vocês estudem o capítulo 14 de 1 Coríntios. São 40 versículos e eu queria que vocês estudassem versículo por versículo, mas não fizessem uma leitura rápida. Que vocês realmente meditassem nos versículos, procurassem entender esse capítulo 14 de 1 Coríntios, porque é a continuação do tema do dom de línguas. E segunda-feira nós iremos então estar estudando sobre esse capítulo 14 de 1 Coríntios. Por que nós estamos estudando 1 Coríntios capítulo 14? Porque justamente esse capítulo é usado pelos evangélicos carismáticos, no qual eu tenho todo respeito, tá certo? São pessoas iguais a nós, são cristãos como nós, que estamos procurando seguir a vontade de Deus. Mas às vezes acontecem alguns equívocos. E entre os cristãos carismáticos, eles usam o livro de 1 Coríntios 14 para legitimar o dom de línguas. Mas olha só, vamos falar um pouquinho da igreja de Corinto, que é justamente o tema de Paulo em 1 Coríntios 14. A igreja de Corinto foi fundada por Paulo por volta do ano 50 depois de Cristo, e foi na segunda viagem missionária que Paulo fez. Era uma igreja pequena, de provavelmente uns 50 membros, e essa igreja começou na casa de Priscila e Áquila. E foi uma igreja muito abençoada por Deus. Só que aí Paulo fundou essa igreja, ficou por mais ou menos um ano e meio lá em Corinto, e aí seguiu para a sua terceira viagem missionária. Só que nessa terceira viagem missionária para Éfeso, porque de Corinto Paulo foi para Éfeso, algum tempo depois que ele fundou a igreja de Corinto, ele recebe informações de que a igreja de Corinto havia, ou seja, havia se perdido lá no que Paulo tinha ensinado. Quer ver só? 1 Coríntios capítulo 1, o versículo 11 fala assim, ó: Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Então Paulo, lá em Éfeso, ele recebe a notícia de que a igreja de Corinto estava com sérios problemas. Quais eram esses problemas? Vamos lá. Alguns deles vamos colocar aqui. 1 Coríntios 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Olha só, houve problema de incesto na igreja de Corinto. Problema de imoralidade que Paulo classifica que não acontecia nem entre os gentios. Outro problema, quer ver? Litígio entre os irmãos. Capítulo 6, versículos 5 e 6. Para a vergonha, vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão? E isto perante incrédulos, estava havendo contendas na igreja de Corinto, e o pior, em vez deles resolverem dentro da igreja, eles estavam levando para fora da igreja, para que os incrédulos pudessem julgar sobre eles, ou seja, contendas, problema sério que estava acontecendo lá. Outro problema, quer ver? Capítulo 10 e o versículo 14. Diz assim: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Problema de idolatria também na igreja de Corinto. Outro problema, capítulo 11, versículo 1. Se você ler aqui, você vai ver que era o problema do uso de véu na igreja. Houve lá dissensão sobre a mulher devia usar o véu ou não devia usar o véu. E um problema muito sério
que está no capítulo 11, versículo 20 até o 22, eu vou ler para vocês. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. O que estava acontecendo lá? Na Santa Ceia, eles estavam fazendo lugar de glutonaria, comilança e bebedeira. Até bêbados eles ficavam lá. E, finalmente, 1 Coríntios 14, onde fala sobre o dom de línguas, era mais um problema para Paulo administrar. Estava havendo o quê? Exibicionismo com relação ao dom de línguas. O dom de línguas que estava sendo praticado lá em Corinto não era o dom de línguas dos discípulos, dos apóstolos de Atos 2. Não, estava acontecendo o quê? Exibicionismo. Então, você veja que a igreja de Corinto não era uma igreja modelo. Muito pelo contrário, Paulo está fazendo severas reprovações. E aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios, onde os evangélicos carismáticos usam para poder legitimar o dom de línguas, na verdade, Paulo, se você ler esse capítulo todinho, você vai ver que Paulo não está gostando do que está acontecendo lá. Paulo não está endossando as línguas estranhas que eles falam lá. Muito pelo contrário, Paulo está reprovando severamente o que acontecia lá com relação ao dom de línguas. Então, meu amigo, leia na sua casa 1 Coríntios 14 com bastante atenção e segunda-feira nós iremos então estudar sobre esse tema, que é o dom de línguas, mas agora à luz de 1 Coríntios 14. Eu quero deixar bem claro que, apesar de eu não concordar com as línguas estranhas que são faladas hoje nas igrejas evangélicas, porque elas foram deturpadas, não é o dom de línguas bíblico, eu tenho profundo respeito por todos os evangélicos que falam em línguas estranhas, e não sou melhor que eles, nem pior, estamos no mesmo barco, lutando contra o pecado para chegarmos, enfim, ao céu. Mas eu não posso concordar com algo que vai contra a palavra de Deus, né? Então, segunda-feira nós estudamos esse tema, mas estude na sua casa, 1 Coríntios 14.